Pessoal, hoje a gente está com uma palestra aberta, né? Ela é direcionada especialmente para os alunos da disciplina de Introdução ao Geoprocessamento do curso técnico subsequente, mas a gente achou que seria bem interessante, né, disponibilizar esse espaço para que outros alunos tivessem a possibilidade, né, de contemplar a palestra. Já aviso que nas próximas 2 semanas a gente vai ter também outras 2 apresentações, então a gente vai divulgar lá no Instagram do curso. E então fiquem atentos, né? Que ali a gente vai comunicar vocês. Então, hoje a gente tem 2 convidadas especiais, ex-alunas do curso, né? As 2 acho que têm o mesmo currículo, né? Praticamente. Técnicas em geoprocessamento, geógrafas, mestras em geografia e doutorandas em geografia. Bom, vou deixar elas se apresentarem, né? Então podem iniciar, meninas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o convite. Esse convite surgiu através da Júlia, né? E chegou até a mim pela Karine, e eu não posso dizer que eu não fiquei muito feliz e emocionada de estar voltando e podendo hoje participar, ter esse espaço de fala no curso que me iniciou na carreira acadêmica e científica, né? A gente preparou uma apresentação bastante pessoal até, para tentar buscar a atenção de vocês e mostrar para vocês como a nossa vida foi transformada profissional, né? Com o curso, mas no fundo a vida não foi transformada apenas no lado profissional, porque o lado pessoal também foi muito transformado com as possibilidades que esse curso abriu para nossas vidas, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aí na próxima hora e falar um pouco sobre a nossa carreira e como que o geoprocessamento mudou tudo. Então, nossa palestra está intitulada como Do Curso Técnico ao Doutorado, o Geoprocessamento como Caminho. Eu sou a Tainã, e a minha colega é a Karine. Pode passar. Ela vai ficar passando os slides. Aqui, rapidamente, como está estruturada essa apresentação, né, essa palestra. Então, a gente vai se apresentar. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre o geoprocessamento aplicado e a nossa trajetória em comum. Depois, as oportunidades durante o curso de geoprocessamento, as oportunidades durante a graduação em geografia, as oportunidades durante o mestrado em geografia, e as oportunidades agora no doutorado, e também alguns projetos paralelos e outras atividades que a gente teve envolvida em função do geoprocessamento. Pode passar. Então, aqui a minha apresentação, a Júlia já introduziu um pouco, né? Eu sou doutoranda em Geografia pela URGS, Universidade Federal de Porto Alegre. Atualmente eu também faço licenciatura em Geografia pela FURG. Sou mestre em Geografia e bacharel em Geografia pela FURG também, e técnica em Geoprocessamento pelo IFE. Atualmente, eu trabalho com previsibilidade de eventos extremos, com climatologia aplicada na Universidade Federal de Porto Alegre, e desde a minha graduação eu venho trabalhando, então, meu interesse de pesquisa é climatologia, circulação geral da atmosfera, mudanças climáticas, variabilidade climática e geoprocessamento, SIG, modelagem estatística, processamento de imagens. E ali a gente só destacou algumas publicações recentes que, inclusive, foram feitas com o uso de geoprocessamento também, que são oriundas do meu TCC e da minha dissertação. Pode passar. E os meus contatos ali, esqueci de falar. Então, boa noite, pessoal. Também aproveito para dizer que é um prazer estar aqui. Eu estava falando anteriormente com a professora Carolina, né, e eu disse o quanto o geoprocessamento foi importante na minha vida, me desenvolveu a parte profissional, mas também em todos os aspectos da minha vida, assim, ele foi aquele baque inicial, assim, com essa vida acadêmica e transformou realmente toda a minha visão de mundo, não só essa visão profissional, a visão de mundo está intrínseca no geoprocessamento. Então, como já falaram, né, eu me chamo Karine, eu sou atualmente também doutoranda em Geografia pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou mestra em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Geografia pela FURG e técnica em Geoprocessamento pelo IFRS,
E a gente terminou, então a gente começou, né, em 2011 o geoprocessamento e terminamos em 2013. A partir de então de 2011 a gente começou a aplicar o geoprocessamento em diversas áreas da nossa vida acadêmica. O meu projeto atual, então, de doutorado, eu estudo os desastres naturais ocasionados por storm surges, que são sobre elevações do nível do mar. Então, eu estudo impactos costeiros, né, desastres naturais na zona costeira. Meu interesse de pesquisa é isso, são processos costeiros, desastres naturais, erosão costeira, inundação costeira, subida no nível do mar, storm surges, adaptação costeira, SIG, claro, e modelagem numérica. Então, tudo isso que eu estudo desde então está intrínseco ao SIG. As últimas publicações também, as mais relevantes também, na verdade, também derivada do meu TCC e da minha dissertação, e os contatos para depois, se alguém quiser trocar alguma informação, compartilhar alguma ideia, a gente está com certeza disponíveis. Aqui. Então, o geoprocessamento aplicado, a gente vai falar da nossa trajetória em comum. Como vocês puderam ver, a gente tem a mesma formação, e ao longo dessa formação, a gente estudou basicamente nas mesmas universidades, com exceção do mestrado, que eu saí de Rio Grande e fui para Florianópolis. Então, a gente sempre teve participação nos mesmos projetos ou em projetos muito similares, sempre no mesmo ambiente. Então, por isso que a gente resolveu também fazer palestras juntas. O primeiro projeto que a gente participou, ele foi em 2011, no curso de geoprocessamento. Nesse projeto, a gente desenvolveu, intitulado, né, Sistema de Informações Geográficas via Internet. Então, qual era a nossa ideia? Era gerar um WebSig para a Prefeitura Municipal do Rio Grande, para fornecer subsídios de planejamento urbano e rural. Então, eu desempenhei algumas atividades, a Tainá outras, e esses outros estagiários aqui que aparecem na foto, cada um tinha uma atividade relacionada ao geoprocessamento. Então, a minha parte inicial, eu também não lembro de todas as atividades que eu exerci, mas eu lembro que em alguma parte do projeto eu estava vetorizando rios em cima, né, sobre imagens de satélite. E então, depois que a gente juntou todas essas informações que cada um fez, a Tainã fez a parte de setor censitário, né, e vetorização de ruas, e ela tinha uma bolsa vinculada à prefeitura, eu tinha uma bolsa vinculada ao IFE, então todos nós éramos estagiários desse projeto. E quando a gente conseguiu, então, finalizar o WebSig, ele foi disponibilizado, e também a gente fez uma capacitação com os funcionários da prefeitura, para que eles pudessem acessar esse SIG e, então, poder fazer todo esse planejamento que era a nossa ideia. E essa capacitação foi no software TerraView. Eu não sei se ele ainda é utilizado, a gente acabou não utilizando mais, mas, a princípio, era através dele que os funcionários poderiam acessar. E hoje, esse projeto ainda existe, acredito que alguns alunos devem fazer parte desse projeto, e hoje ele se chama Geotecnologias na Gestão Municipal. Inclusive, a gente colocou aqui o site, né, para quem ainda não conhece o projeto, ou para quem tem interesse de ser bolsista ou voluntário, né, do projeto, vocês podem acessar aqui e entrar em contato com a professora Júlia ou a professora Carolina. O segundo projeto, então, que a gente teve em comum foi o nosso trabalho de conclusão de curso, nosso TCC. Esse TCC, ele estava envolvido com um grande projeto, da qual eu era bolsista, e vou falar mais para frente. Então, a partir desse grande projeto com o professor Miguel, a gente desenvolveu o nosso TCC. Ele tinha como objetivo quantificar a variação da linha de costa para o Saco do Boto, que fica localizado na Ilha da Toratama. E, a partir disso, então, eu desempenhei, a gente dividiu atividades, eu desempenhei a parte do georreferenciamento, então a gente usou fotografias aéreas e imagens de satélite, eu fiquei com essa parte do georreferenciamento, e era uma parte difícil, né, porque nós não tínhamos ainda esse contato com fotografia aérea na parte de georreferenciamento, mas a gente aprendeu muito, a gente conseguiu ir para Lagoa, lembra, Dana, o nome, em Pelotas? Lagoa Mirim?
É, o laboratório da Lagoa Mirim. Isso, exatamente. A gente conseguiu ir lá e coletar todas as fotografias aéreas que a gente precisava. A gente não conseguiu formar. A princípio, o nosso estudo era para toda a Ilha da Toratama. Como a gente não conseguiu as fotografias aéreas para toda a ilha, a gente acabou focando na parte do Saco do Boto, uma parte da ilha. Então, aí eu desenvolvi essa parte de referenciamento e a Tainá vai falar um pouquinho do que ela fez durante o nosso TCC. Então, pessoal, nessa época eu me envolvi com a parte de vetorização mesmo das linhas de costa. Eu acho que a gente usou 3 datas, 1942, 1947, não me recordo mais as datas. Eu acho que era isso. Então, para cada fotografia e imagem, né, a gente precisava ter uma linha de costa para depois a gente fazer a subtração das linhas de costa e ter um resultado do quanto que tinha mudado aquela linha de costa, variado, né? Daí eu fiquei responsável por fazer essa vetorização, a gente definiu uma escala de visualização para todas as... e de vetorização, né, para todas as vetorizações. Nessa época, a gente usou os programas ERDAS, ArcGIS, Envy e Multispec. O Envy foi onde a gente processou as imagens e fez a vetorização. O ERDAS, a gente fez a subtração de vetores entre arquivos vetoriais, shapefiles, né? Não, na verdade, eram raster, arquivos rasters. Exato. E depois o ArcGIS e Multispec foi onde a gente trabalhou os dados e conseguiu fazer mapas e alguns estudos em cima desses dados, né? Tem alguns dados estatísticos que o Multispec gera também. Exatamente. E no ArcGIS foi o software que eu usei para fazer o georreferenciamento, que na época eu julgava melhor, né, para essa ferramenta. É legal destacar ali no TCC que a gente teve a oportunidade de fazer uma saída de campo. Fomos no Saco do Boto, na Ilha da Toratama, tivemos a oportunidade de fazer coleta de coordenadas com GPS de alta precisão e fazer o nosso georreferenciamento com alta precisão e com essas coordenadas que a gente teve a oportunidade de estar lá no campo e lidando com o equipamento pela primeira vez. Não a primeira vez, porque a gente tinha tido contato ao longo do curso, mas que fosse nos dar um resultado de verdade foi a primeira vez, assim, que era para nós, que a gente teve que assumir o controle, planejar tudo, né? Exato. A primeira oportunidade. Na saída de campo, a gente fez um croquis, lembra? Um croquis, da onde a gente ia coletar os pontos todos, e aí a gente foi a campo com o professor Miguel e o professor Gian, e a gente coletou todos esses pontos, então, com GPS, com RTK, e depois a gente processou também esses dados, né, para fazer o georreferenciamento, é verdade. Bem lembrado. E aqui é uma foto minha da Tainá defendendo. No dia da nossa defesa é a nossa foto com a estação total. Essas foram as 2 grandes publicações derivadas do nosso TCC. Então, mesmo nós sendo bem iniciantes assim nessa trajetória acadêmica, o professor Miguel e o professor Gian conseguiram nos lançar para essa parte de escrever resumo, participar de evento. Então, foi a nossa primeira viagem distante, assim, sozinhas, né? E fomos apresentar trabalhos. Então, o primeiro trabalho a gente foi apresentar, foi que eu apresentei, foi como primeira autora. A gente foi para Foz do Iguaçu, no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que aconteceu em 2013, e lá a gente apresentou em forma de banner os resultados do nosso TCC. Era exatamente isso que a gente publicou. E no mesmo ano, em 2013, a gente foi para o Chile e a Tainá foi apresentar. Ela pode falar como foi um pouco. A gente foi para a Semana Latino-Americana de Sensoriamento Remoto no Chile, que é mais conhecido como LARS. Foi a oportunidade do primeiro evento internacional, foi um grande acontecimento na nossa vida, foi muito legal essa experiência, essa oportunidade que o geoprocessamento nos trouxe, porque a gente teve a primeira apresentação oral em congresso, né? E com o uso de geotecnologias, é importante destacar que, mesmo a gente estando na carreira, na fase inicial da nossa carreira, nesse momento, como a Karine falou, né? A gente teve professores que nos empurraram e acreditaram em nós todo o tempo, que são os professores que vocês estão tendo hoje, com algumas alterações aqui e ali, né? Mas são os professores que vocês estão tendo hoje e a gente se agarrou neles com muita força e a gente tirou deles tudo que podia e mais um pouco. Então, acho que essa é algo bem importante de destacar no curso de geoprocessamento, que os professores estão sempre dispostos a
a te incentivar e a te levar para frente, mesmo que tu estejas na etapa inicial, porque todo mundo um dia vai estar na etapa inicial, né? E a gente nem sabia o que era um evento científico, a gente não sabia como escrever um resumo, né, de congresso, a gente não sabia. E, inclusive, um deles, eu acredito que tenha sido do Lars, foi trabalho completo, e para nós era extremamente complexo, mas o que a gente fez, a gente entendeu que aquilo ia ser necessário, não entendia ainda a importância disso, e com certeza esses 2 eventos foram super importantes para a nossa seleção de mestrado e doutorado, porque contou muito para o nosso currículo, né, trabalhos completos, apresentação em congresso internacional. Então, o geoprocessamento, nesse ponto também, ele fez completamente diferença na parte dos nossos processos seletivos, né, que viriam a seguir e que a gente não tinha ideia do tamanho da importância. Então, agora eu vou falar um pouco da minha carreira, né, profissional, e como o geoprocessamento me ajudou a conquistar tudo que eu conquistei até chegar ao doutorado, e na segunda parte a Tainã vai falar, então, como que ela aplicou o geoprocessamento e também conquistou todas as vitórias aí que a gente teve durante essa trajetória até hoje. Então, durante o geoprocessamento, como eu já tinha falado, eu fiz parte de um projeto de pesquisa que eu era orientanda do professor Miguel. O projeto é intitulado Determinação dos Índices de Vulnerabilidade na Ilha dos Marinheiros e Toratama, aqui em Rio Grande. Então, o nosso TCC e outro TCC de outras alunas, ex-alunas, também derivou desse projeto. Nós ficamos com a parte da Ilha da Toratama e essas 2 outras alunas fizeram o TCC sobre a Ilha dos Marinheiros. E então eu fiz parte desse projeto, eu era bolsista durante 1 ano. Eu participei de saídas de campo com o professor Miguel. A gente também foi para a Praia do Hermenegildo. A gente fez levantamento, perfil topográfico ao longo de toda a orla da Praia do Hermenegildo. Então, diversas atividades eu consegui lidar com GPS RTK, a gente tinha que chegar no laboratório, tratar aqueles dados. Então, a gente estava sempre trocando ideias, eu estava sempre em contato com o professor Miguel, nós somos amigos até hoje. E, então, ele sempre me ajudando bastante a entender a funcionalidade, né, dos equipamentos, porque a gente vê na sala de aula e, às vezes, a gente não entende como é que a gente vai usar aquilo e como que aquilo vai gerar dados tão importantes. Então, o levantamento, o perfil topográfico ao longo de toda a orla, foi feito a partir, então, também desse projeto, e eu tive o prazer de participar. Essa foto aqui foi uma apresentação que eu fui em 2012 para o primeiro SICT, que aconteceu em Bento Gonçalves. Foi o Miguel também com financiamento do projeto, eu consegui ir. E eu apresentei parte do trabalho da Ilha dos Marinheiros, e no ano de 2013, o professor Miguel me convidou também para participar do trabalho, e eu fui e apresentei a parte do Hermenegildo, os resultados que a gente obteve. E durante um evento no IFE, que aconteceu aqui em Rio Grande, o nosso trabalho também não foi eu que apresentei, foi a Gabriela Echart, mas o nosso trabalho foi premiado também no congresso como o melhor trabalho da nossa área. Então, depois que acabou o geoprocessamento, a gente entrou para a FURG, para o curso de Geografia, e com certeza o geoprocessamento e Geografia caminham juntos. Foi extremamente importante para nós, porque quando a gente entrou, nós já sabíamos escrever um trabalho de conclusão de curso, a gente já sabia como escrever um trabalho para evento, né? A gente sabia como ir para um evento, como procurar um evento, como procurar artigos, como fazer citações. Então, a nossa vida ela foi extremamente facilitada durante a graduação por essa base acadêmica, e mais ainda, porque dentro da geografia a gente teve disciplinas, por exemplo, como sensoriamento remoto, cartografia digital, SIG, e quando chegaram, então, nessas disciplinas, a gente já sabia o que a gente ia ver e a gente sabia como se virar naquelas aulas ali. Inclusive, a gente conseguia também ajudar os nossos colegas, e isso foi muito bom. Eu tenho certeza que foi importante para eles também. Em trabalho de conclusão de curso, a gente conseguiu ajudar, sabe? Mostrar como gerar um mapa, que para nós já era algo mais comum. Então, a gente conseguiu, assim, nós entramos na graduação, eu entendo, assim, que degraus à frente, sabe? De algumas pessoas que talvez não tinham esse conhecimento ainda de como
fazer as coisas. E aí o que aconteceu? A gente entrou na graduação e fomos direto procurar uma bolsa de iniciação científica, um laboratório, porque a gente já estava acostumada com essa parte de laboratório, que é algo muito importante também que o IFE tem. Cada professor tem um laboratório, ele sempre tem projetos em andamento, então vale muito a pena se inserir num laboratório, tentar uma bolsa de iniciação científica, e aprender mesmo sobre isso, quem tem o intuito ou quem não está ainda, né, na graduação. E com certeza quem já está na graduação depois de fazer o IFE sabe o que eu estou falando e que realmente ajuda demais. Então, dentro da graduação, a primeira oportunidade que eu e a Tainá conseguimos, a partir do professor Gian do IFE, ele conseguiu um estágio para nós éramos voluntários no laboratório de monitoramento da criosfera. O que a gente fazia lá, a Tainá depois vai falar mais, porque eu acabei saindo e ela continuou, a gente vetorizava. A partir do ArcGIS, a gente vetorizava rochas das geleiras para excluir elas e depois, né, a doutoranda poder fazer a análise que ela queria. Então, a gente fazia bem a parte de estagiária mesmo, e era o que a gente sabia, e a gente conseguiu, com certeza, avançar mais, aprender mais sobre as ferramentas, né, do software ArcGIS. Depois, eu saí, então, do Lacrio, e fui para o LabCoast, que era mais a área que eu gosto, que é a área costeira. Aí, lá, eu também consegui aprender sobre... melhorar, né, avançar no meu aprendizado de classificação de imagens. A gente fazia a parte de classificação, a gente trabalhava também em SIG, e foi uma época bastante importante. Não saiu publicações dessa época aí, porque também foi rápido, eu acabei saindo, porque sempre estava aparecendo uma oportunidade nova, mais na área que eu gostava, e eu saía, e eu procurava outros, então eu estava sempre em busca de algo que fosse mais o que eu queria fazer. Eu também tive a oportunidade de 2 estágios, e um foi a professora Carolina, que foi, assim, meu alicerce ali. Eu estava precisando fazer o estágio obrigatório na FURG, eu não estava conseguindo uma empresa para fazer o estágio obrigatório, e eu pensei, vou ir no IFE, e lá eu consegui, então, falar com a professora, e ela conseguiu o estágio obrigatório para mim, foi com a Secretaria de Município da Cultura, foi para mapear os monumentos e prédios históricos aqui do município. E depois também, com o geoprocessamento, eu consegui um estágio na Secretaria de Município de Controle e Serviços Urbanos, e lá eu desempenhei várias atividades, algumas não estavam relacionadas ao geoprocessamento, mas eu acabei gerando mapas lá para ajudar na parte da coleta seletiva aqui do município. Então, durante a graduação, que foi a parte mais importante para mim, foi o tempo onde eu realmente me encontrei. Eu entrei para o Laboratório de Geomorfologia Costeira, e lá eu fui realmente fazer o que eu faço até hoje, que é estudar erosão costeira a partir de técnicas, né, do geoprocessamento. Eu uso o geoprocessamento, eu uso hoje linguagem de programação, SIG, assessoramento remoto, PDI, topografia. Eu tive que usar todas as disciplinas, basicamente, que a gente vê no curso, eu tive que aplicar nesse laboratório, que eu fiquei 2 anos e meio, e foi onde eu também, assim, consegui aprender muito e consegui me apaixonar por uma área de pesquisa, que é o que eu faço. Então, esse foi o meu TCC. A partir desse laboratório, eu fiz o meu TCC, que foi a análise da variação da linha de costa para 4 balneários aqui do Rio Grande do Sul. A gente conseguiu alguns resultados que, inclusive, hoje estão sendo pesquisados ainda e está sendo verificados algumas coisas que ainda não se sabia, então, meio que derivou, sim, do meu TCC, alguns resultados novos para pesquisa, isso foi muito interessante. Eu gerei, então, mapas de variação da linha de costa. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver em amarelo o quanto que a praia progradou, né, cresceu, e em vermelho o quanto que a praia erodiu durante o período analisado. E esse aqui é só um exemplo que eu coloquei. Depois, se vocês tiverem interesse, quem gosta dessa área pode procurar o TCC, e lá eu explico a metodologia passo a passo de como eu fiz, como eu usei o geoprocessamento, como eu usei as técnicas para quantificar a variação da linha de costa. E a partir do meu TCC também, eu consegui publicar, que são alguns, a gente conseguiu, a Tainá também, durante o TCC dela, né, durante o estágio dela que gerou o TCC, a gente conseguiu fazer diversas publicações em congressos internacionais, nacionais, e saiu um artigo, que é o artigo que eu me orgulho dele, eu acho que realmente ficou muito bom, é o artigo que derivou do meu TCC e está publicado para depois quem tiver interesse na área.
Durante o mestrado, então, eu fui bolsista CAPES, no Laboratório de Oceanografia Costeira, lá na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. E lá também, quando eu fui fazer o meu processo seletivo, antes de ser selecionada, né, antes de ter sido aprovada, eu fui conversar com o meu possível orientador lá, e eu falei para ele tudo que eu sabia fazer. E ele gostou bastante, e a gente conseguiu, então, escrever um projeto que seria também analisar a variação da linha de costa, mas como era um mestrado, eu queria algo a mais, então eu também analisei outras áreas, assim, como, por exemplo, o clima de ondas de cada praia que eu estava analisando de Florianópolis. Então, eu inseri outras variáveis no meu estudo, mas eu apliquei o geoprocessamento e o meu orientador lá, ele também trabalha com SIG. Então, isso foi o que abriu as portas para mim na UFSC, eu não tenho dúvidas, foi uma das melhores experiências da minha vida e foi super importante eu saber o geoprocessamento. Durante o laboratório, durante os 2 anos de laboratório, eu consegui me inserir em algumas pesquisas e eu sempre era convidada porque eu tinha o geoprocessamento, então era alguns interesses assim, né, de fazer mapa e tal, então, assim, a gente fica realmente muito grata àquele tempo lá no geoprocessamento que a gente não entendia por que a gente estava fazendo geoprocessamento e depois quando tu vê que ele é extremamente aplicável na prática mesmo. Então, derivado da minha dissertação, eu também fui a eventos, inclusive um aqui em Rio Grande, que foi o Braspor, e eu consegui apresentar, e também tem um artigo gerado a partir dessas técnicas de geoprocessamento aí, que eu fiz para a Ilha de Santa Catarina. E aqui tem, né, fotos da gente apresentando o trabalho, a minha defesa, a minha qualificação. Eu ganhei um prêmio também durante o laboratório de mestranda que mais produziu no tempo que eles estavam analisando, então isso aí certamente os trabalhos lá de geoprocessamento também contribuíram para esse prêmio que eu consegui. Aqui só queria dizer que durante então o mestrado eu usei também os mesmos softwares que a gente está acostumado, que quem não viu ainda vai conseguir ver, que é ArcGIS, o Erdas, o Multispec e o QGIS, que hoje a gente usa muito por ser um software gratuito e livre. E agora, então, durante o doutorado, eu estou inserida no Laboratório de Geologia Ambiental, eu sigo na área costeira, um pouco mais complexo o meu projeto agora, logicamente, por ser um doutorado, mas eu vou continuar usando o geoprocessamento e, a partir de agora, eu decidi usar também a parte de linguagem de programação. Desde o IFE eu não tinha mais trabalhado com isso, eu não tinha trabalhado com programação, e a partir de agora eu quero modelar, eu quero usar modelo numérico, né, para estudar os eventos oceanográficos, e então eu vou acabar utilizando lá aquelas aulas que a gente teve sobre linguagem de programação. Hoje elas estão sendo essenciais para eu conseguir entender as linguagens, o MATLAB, o Python e o R, por exemplo. E vou continuar usando o QGIS e o ArcGIS. E do meu doutorado relacionado ao geoprocessamento, eu enviei agora um resumo para o ENAMPEG, que é um congresso de pós-graduação da geografia, né, brasileiro, e a gente precisava ter uma ideia do que mandar, que resumo mandar, e a gente pensou, então, vamos escrever um trabalho sobre os desastres naturais, que é algo que eu estou trabalhando, e o meu trabalho, basicamente, foi em cima de mapas gerados a partir do QGIS. Eu analisei, ao longo da zona costeira de Santa Catarina, a quantidade de eventos de desastres naturais de erosão e inundação costeira, e eu consegui, então, categorizar e mostrar quais são as áreas, os setores da linha de costa, da zona costeira, que mais são afetados por esses desastres. Algo simples para quem tem geoprocessamento, mas não tão simples assim para quem olha o mapa e diz, olha que legal o produto que ela conseguiu gerar, né? Então é isso, a minha parte, e depois a gente fala mais sobre. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira, bastante parecido com a apresentação da Karine até agora. Tem bastante coisa em comum ainda assim, né? Pode passar. Eu esqueço que não sou eu que estou com a apresentação. Então, ainda dentro do IFE, eu tive a oportunidade de trabalhar como bolsista em projetos de extensão. Também fiz parte daquele projeto que a Karine estava comentando lá no início, sobre gerar um WebSig com dados da cidade, né? Nesse WebSig eu fiz o estágio vinculado à Secretaria de Coordenação e Planejamento da Prefeitura Municipal. Foi um projeto que a professora Fran
Franciane e a professora Carol, que está aqui, fizeram esse vínculo e conseguiram colocar 2 bolsistas dentro da prefeitura, com bolsa da prefeitura, inclusive. E lá dentro a gente teve a oportunidade de atualizar o banco de dados de ruas da cidade com base no que a Secretaria da Coordenação utilizava na época, né? E não com base no que... Porque em Rio Grande a gente tem várias coisas que a gente acha que é assim ou acha que é de outro jeito, né? Lá também tive a oportunidade de mexer com alguns dados do plano diretor municipal, de atualizar algumas bases e digitalizar também. Foi uma experiência completamente nova para mim, porque eu estava recém-iniciando já o processamento e tive a oportunidade de estar inserida dentro de uma secretaria e ver como funciona essa dinâmica de prefeitura, né, que vai para além de planejamento, tem questão de politicagem também, então todas essas coisas eu acabei tendo contato ali dentro. Além de conhecer muitas pessoas legais, a gente sempre aprende em todos os ambientes que a gente está, né. Eu sou pior com datas do que a Karine, na verdade eu sou péssima, mas eu devo ter ficado uns 6 meses, 8 meses nesse projeto, e depois eu migrei para um projeto do professor Thiago Gandra, que não sei se vocês já tiveram aula com ele, e era um projeto de extensão, SIG como instrumento de gestão do município de Xangri-Lá, diagnóstico e mapeamento de áreas de preservação permanente. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com o NEMA, que é o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá dentro com eles, aprendi muito lá no NEMA, não apenas sobre geoprocessamento, né, sobre a parte ambiental, conheci pessoas fantásticas, e lá a gente teve a oportunidade, então, de fazer alguns mapeamentos usando classificação de imagem. Nessa etapa eu ainda estava também recém-aprendendo bastante coisa, né, então o professor Thiago me passava as imagens que ele já tinha classificado, que eu não me recordo o software que ele usava para classificar, e eu ficava editando essa classificação, vendo se a classificação tinha dado certo, não tinha dado certo, corrigindo o que tinha dado errado, arrumando a tabela de atributos. Na época, a gente usava bastante o ArcGIS, nós estávamos fazendo a migração já para o QGIS, o professor Thiago já estava tentando fazer as coisas no QGIS, então a gente estava aprendendo. Aí, eu tive a primeira oportunidade de participar de um resumo, de um evento científico, né, que é a própria mostra do IFE, que o IFE tem uma mostra. A gente fez um resumo e apresentou um banner, que é esse que está na tela, e esses são os principais resultados. Ali a minha foto apresentando meu primeiro trabalho. Esse é meu primeiro trabalho de verdade em evento científico. Eu provavelmente estava muito nervosa. E foi a primeira oportunidade que eu tive. Eu aprendi muito em SIG, muito de SIG com esse professor, muito de SIG nesse projeto, muito mesmo de edição e de como trabalhar com vetores. Muito mesmo. Até hoje eu uso ferramentas que eu aprendi nesse projeto. Pode passar. Aí, as oportunidades que eu tive, então, dentro da graduação da FURG, em Geografia, né? Obviamente, eu acabei escolhendo Geografia por uma tendência do geoprocessamento mesmo, porque eu entrei no geoprocessamento de coração aberto, eu estava numa fase que eu não sabia bem o que fazer da vida, e eu entrei no geoprocessamento pensando, eu vou me entregar de verdade e ver se esse curso me conquista. E ele me conquistou demais, a ponto de eu querer Geografia, e foi a melhor opção da minha vida, porque eu sou apaixonada por todas as áreas que eu trabalho também. A Karine já comentou, então, que a nossa primeira oportunidade foi no Lacrio, né, na FURG, que o professor Gia nos indicou, e a gente conseguiu com o professor Jorge, que é o professor coordenador do Lacrio, Jorge Arigoni. A gente fazia lá o nosso estágio voluntário na época, depois eu passei a ter bolsa, fazia parte do estágio de um projeto maior, que era o projeto GLINS. O projeto GLINS é um projeto que busca mapear todas as geleiras, fazer um inventário de todas as geleiras do mundo, e tinha uma doutoranda na época que estava fazendo o inventário das geleiras da Península Antártica, com caracterizações geomorfológicas, físicas, várias informações sobre as geleiras ela estava coletando, né, organizando num banco de dados. E uma delas, elas precisavam quantificar qual era a quantidade de área livre de gelo, que são rochas na Antártica, né? Então, a gente tinha que pegava as imagens eram de satélite Aster, que tem 15 metros de resolução espacial, né, do tamanho do pixel. A gente classificava essa imagem e depois a gente transformava essa imagem em vetor e editava o que era realmente rocha, conservava apenas o que era rocha e fazia a vetorização daquilo que o software não considerava como rocha, né?
Usamos o ERDAS para classificação e o ArcGIS predominantemente para vetorização e edição de shape. E aí foi quando eu tive a primeira oportunidade também de participar de um evento científico dentro da universidade, que foi a MPU, na FURG, a Mostra de Produção Universitária, que gerou esse resultado que vocês estão vendo, esse mapa que está ali exposto o exemplo de como seriam as áreas livres de gelo, né? Que são rochas numa imagem de satélite da Península Antártica, né? E gerou a minha primeira apresentação em mostra universitária com uso de geoprocessamento. Eu só consegui essa bolsa no Lacrio porque um professor me indicou e porque eu sabia usar os softwares e porque eu sabia de geoprocessamento. Pode passar. Depois eu migrei, eu acho que eu fiquei 1 ano com o professor Jorge no Lacrio, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. Depois eu fui para o laboratório de cartografia e climatologia com o professor Éder. Eu participei de 2 projetos com o professor Éder. O primeiro era sobre paleoclimatologia da América do Sul. E era eu e mais 2 ou 3 candidatos, e a gente estava completamente empatado. E o critério de desempate foi quem já tinha usado o MATLAB na vida. E eu era a única que já tinha usado o MATLAB em função do curso de geoprocessamento. Então, eu acabei conseguindo a bolsa e conseguindo participar do projeto. Depois desse projeto, eu participei de outro projeto, que é no mesmo sentido, só que daí era paleoclimatologia com mudanças climáticas. E esses 2 projetos gerou o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso na geografia, que saiu dos 2 projetos, é um compilado dos 2 projetos. Me gerou algumas publicações dentro da universidade, eu publiquei na minha primeira revista. Eu também ganhei na MPU, na Mostra de Produção Universitária, 2 prêmios com o resumo do meu TCC, com o resumo que eu publiquei no evento, um prêmio de destaque científico, outro de jovem pesquisador, não me recordo muito bem, mas o legal é que o que eu usei no meu TCC foi QGIS e MATLAB. No QGIS eu gerava os mapas, né? E no MATLAB eu fazia o processamento dos gráficos e dos dados que eu queria espacializar, e alguns produtos que eu gerei estão aí expostos na apresentação. E ali também nas fotos é uma apresentação, acho que na MPU, e outra é a defesa do meu TCC, com a minha banca. Ali está o professor Jean, que é do IF também, que acho que agora ele não está mais aí no IF Rio Grande, mas ele foi minha banca no TCC também. Pode passar. Depois eu fui bolsista CAPES no geoprocessamento, no mestrado, no mesmo laboratório, com o mesmo orientador. Eu trabalhei com análise de padrões espaço-temporais das chuvas no Brasil, com uma série de dados do século passado. Eu manipulei dados no MATLAB de novo, daí eu trabalhei com espacialização já no MATLAB, coisa que eu não tinha feito no TCC, avancei um pouco na lógica de programação, né, na linguagem. Mas eu não abandonei o QGIS, teve alguns mapas da minha dissertação que eu continuei fazendo no QGIS também, porque, na verdade, no MATLAB a gente gera figuras, né, e no QGIS a gente consegue gerar mapas, enfim. E como eu gosto de trabalhar com SIG, eu também sempre tendo a procurar algum resultado do meu trabalho tem que ser gerado em SIG, porque eu gosto, então eu forço essa condição, assim, porque eu acho que o SIG nos dá muita possibilidade legal de mostrar em trabalho científico. Os mapas e figuras que vocês estão vendo então, são oriundos das minhas publicações e da minha dissertação. A dissertação com uso de geoprocessamento me deu a oportunidade agora de de submeter o meu primeiro trabalho em inglês, numa revista internacional. Produzi alguns capítulos de livro também, e as fotos são também da minha defesa e algumas apresentações em congressos, sempre com uso de geoprocessamento. Pode passar. E agora, no doutorado, novamente sou bolsista CAPES, trabalho com o professor Francisco no Centro Polar e Climático, como eu falei, com previsibilidade de eventos extremos. Mudei um pouco o meu foco de estudo, mas estou encarando esse desafio. Agora, eu também submeti um resumo nesse evento que a Karine comentou antes, no Enampeg, e eu só submeti esse resumo porque eu decidi que ia submeter nos últimos dias, e não é legal, não façam isso, mas eu só submeti porque eu tinha
uma certa facilidade hoje de manipular dados dentro do SIG, né, do QGIS, e aí eu consegui pegar alguns dados, a Karine, inclusive, foi uma pessoa que me ajudou a ter a ideia, que é bastante parecida com a ideia dela, inclusive, a gente se ajuda muito o tempo todo nessa área, o que é muito legal, facilita bastante a vida. E a minha facilidade, então, de lidar com geoprocessamento me fez escrever esse resumo rapidamente, utilizando o software QGIS, majoritariamente, foi só o que eu usei nesse caso. Mas na minha tese eu pretendo usar o QGIS, MATLAB e o RStudio também, que é um software de linguagem de programação, modelagem, enfim. Pode passar. Agora a gente vai comentar rapidamente alguns projetos paralelos e outras atividades que a gente teve envolvida também em função do geoprocessamento durante a nossa carreira. Aqui é só destacar que durante a graduação a gente conseguiu ministrar um curso, um mini curso, né, numa MPU também, de QGIS justamente. Então a gente fez um mini curso ensinando passos básicos de QGIS, a gente teve um certificado bem legal, uma troca bem legal com os alunos. Teve essa oportunidade só porque a gente tinha autonomia em SIG, né? E ter autonomia é muito importante dentro da graduação. Caso tu queiras realmente seguir com carreira acadêmica, tem algumas autonomias que é importante ter, e o geoprocessamento nos fez ter autonomia em algumas coisas diferenciadamente, né, em relação a outros alunos. A gente também teve a oportunidade de fazer monitoria nas disciplinas de cartografia básica e SIG. SIG é Sistema de Informações Geográficas. Eu não sei se tem alunos, talvez, que estejam no primeiro semestre que não tiveram contato ainda com SIG, mas vocês terão e vocês vão amar. Então, foi uma oportunidade também que o geoprocessamento nos facilitou. É importante a monitoria no nosso currículo, em processo seletivo de mestrado, e muitos processos seletivos, então, façam monitorias também. Uma das coisas mais legais do IF que eu vou destacar agora, acho que a Karine já comentou um pouco, é que a gente aprende a linguagem acadêmica do que é uma monitoria, o que é um laboratório. Então, tu entra lá na FURG ou qualquer universidade que a gente escolhe, né, sabendo quais os caminhos tu tem que percorrer para ter uma carreira acadêmica diferenciada, né. Bom, esse é um projeto de extensão que está em fase de conclusão ainda, ele está saindo da publicação. É uma demanda, é o Atlas Escolar do município de Rio Grande. É uma demanda que surgiu no Laboratório de Ensino de Geografia. As professoras do Laboratório de Ensino tiveram contatos com alguns professores da rede municipal de ensino fundamental, e as professoras relataram que tinham algumas dificuldades de entender a espacialização da cidade, do município, alguns dados do município, e elas queriam mapas que facilitassem o ensino delas dentro da sala de aula. E daí o professor Éder, lá da FURG, que é do LACA, ele juntou uma equipe de profissionais dentro da FURG, de vários laboratórios, até de outras universidades, que estivessem dispostas a trabalhar nesse projeto, e a gente elaborou, agora eu não me recordo quantos mapas, mas eu acho que uns 20 mapas com diferentes dados das cidades. É importante destacar que aqui a gente não criou nenhum dado, a gente buscou trabalhar com profissionais que tivessem seus próprios dados, e a gente só espacializou de uma maneira que fosse legal para os professores entenderem, de uma maneira que fosse suprir a necessidade deles em sala de aula. Foi de recursos ambientais, de recursos hídricos, de infraestrutura urbana, tem bastante gente, tem mais alunos que são ex-alunos do geoprocessamento que estão nesse projeto também, lá na FURG, e ele está em fase de publicação agora. A ideia é que os professores, depois dessa publicação, tenham contato, tenham alguma experiência com Atlas em sala de aula, e ele retorne para nós fazermos uma segunda edição, caso eles queiram mudar algumas coisas ou acrescentar mais informações. É um projeto bem aberto. Pode passar. E a gente usou o QGIS, basicamente, naquele projeto também, esqueci de falar. Agora a Karine vai falar um pouquinho com vocês. Então, esse é outro projeto que a gente está participando agora, é atual. É muito legal, porque a gente conseguiu se inserir num projeto da veterinária, do curso de veterinária da UFPEL. Então, a demanda delas, né, elas têm dois projetos. Elas têm um projeto de extensão e um projeto de pesquisa, e a gente está conseguindo fazer parte dos dois. Então, depois, quem tiver mais interesse nessa área pode ler sobre o projeto, mas é basicamente que elas querem entender
como o vetor da leishmaniose chegou no Rio Grande do Sul e como que esses casos estão espalhados no estado, né, no nosso estado. Então, o vetor principal, né, os cães, eles contraem esse vetor e eles podem, então, fazer essa transmissão. E por isso que é importante e elas estão monitorando. E é onde que nós, geógrafas e técnicas de geoprocessamento, entramos nesses projetos aí. Porque justamente elas querem espacializar essas informações de onde estão esses casos, né? E como que esses casos chegaram, então, no Rio Grande do Sul, porque não deveria ser algo, até então, o que se sabe, não deveria ser algo do nosso estado. Então, o que a gente conseguiu até agora fornecer para elas, né? Com a geografia, a gente vai conseguir ter base para entender como que esse vetor chegou no Rio Grande do Sul, e com o geoprocessamento a gente consegue espacializar essas informações. Esse aqui foram 2 mapas que a gente já forneceu. A ideia é construir um manual a partir desses projetos aí. Ainda está em fase de construção, a gente não sabe ainda quando vai ser publicado, mas também estando inseridas nesse projeto, a gente conseguiu publicações. Eu já fiz parte de um artigo que está em andamento para publicação, e a Tainã também, em breve, vai fazer parte de um artigo que vai estar aí também para publicação. Então, esses são mapas que mostram, né, por exemplo, a presença de vetores de casos constatados em cães e em seres humanos aqui, espacializados a partir do software QGIS também. Só para complementar, é legal que o pessoal de Pelotas quer espacializar e ter noção de onde as coisas estão acontecendo, né? É um projeto muito vinculado às fronteiras, à passagem do vetor pelas fronteiras, enfim, para antecipar problemas, como esse vetor não era um vetor natural daqui, né, do sul, especialmente pelas baixas temperaturas, ele é um vetor tropical, então elas querem prevenir mesmo, antecipar onde o problema pode acontecer, porque é um problema sério, é um problema que tem várias polêmicas, por causa que é da vida de cachorros e pessoas, né. Leishmaniose é letal, no caso, né? É letal principalmente para humanos, né? E tem uma questão muito séria em relação à eutanásia de animais que já tem leishmaniose, enfim. Então, elas querem antecipar esses problemas que vão surgir se o vetor estiver por aqui, né? Inclusive, quem tiver interesse pode procurar depois, elas têm um Instagram, nós temos, né, nós fazemos parte, nós falamos elas, porque elas são quem controlam. E, então, elas têm o Instagram, é Descomplica Leish, dá para procurar lá, e aí tem informações que a gente está também colocando no Instagram para elas, e é bem legal, é bem importante, principalmente quem gosta de trabalhar com geoprocessamento voltado para a área da saúde. Pessoal, só interrompendo vocês, abrindo um parênteses, esse leque com a veterinária, ele é bem recente, eu não sei quanto tempo faz que vocês estão trabalhando nisso, mas ano passado eles também nos procuraram para mapeamento da esporotricose, eu acho que é assim que se fala. E também uma ex-aluna nossa, também do curso de veterinária, queria já referenciar os animais que estavam abandonados lá em Pelotas, entendeu? Então, quer dizer que é uma área, né, que eu acho que está se ampliando bastante, que até alguns anos atrás a gente não ouvia falar, né, e que hoje já estão formando as parcerias, legal? É muito show isso, Carol, é muito legal mesmo, assim, a gente ficou bem feliz de participar de algo tão diferente, e é engraçado que quando a gente pensa assim, vamos olhar no nosso currículo Lattes, por exemplo, um projeto, né, de leishmania, aí, né, mas aí as pessoas talvez não vão entender como que a gente consegue estar inserido, e já o processamento explica como que a gente consegue estar inserido, porque no momento que tu quer espacializar qualquer informação, um técnico de geoprocessamento pode ter essa habilidade aí. Então, é super importante. E a gente faz parte desse projeto desde o ano passado, Carol. Foi quando começou. Foi mais ou menos quando eles nos procuraram também. Legal, né? Muito, muito. Ampliando as fronteiras. E aprendendo, né? Aprendendo sobre um vetor que eu conhecia a leishmaniose, acredito que a Taina também, mas a gente não sabia do impacto disso e nem da importância de estudos, né, desse tipo, assim, e do quão grave pode ser se... Sim, com certeza. Operação, né? E, então, o último projeto que a gente vai apresentar aqui é o nosso projeto. Então, nós temos a Copos, Trabalhos Acadêmicos, é uma parceria entre eu e a Tainã. O
que aconteceu? Ano passado, nós entramos no doutorado sem bolsa e a gente precisava fazer algo para conseguir se sustentar, né? A gente precisava de recursos financeiros. E a gente pensou no que a gente sabia fazer, que a gente poderia oferecer como serviço. E primeira coisa que veio, geoprocessamento, que a gente sabe fazer, mapa. A gente pode, então, fazer mapas, né, e vender esses mapas para acadêmicos. Então, a gente faz isso com um preço mais acessível possível, porque nós sabemos a realidade, né, de acadêmicos. Então, a gente faz isso, trabalhos, mapas para dissertações, teses, TCCs e etc. Nós temos um Instagram e uma página no Facebook que se chama, né, a Copos Trabalhos Acadêmicos, e lá a gente posta dicas. Essa é a parte mais legal, né? A gente fez isso para ter um retorno financeiro, mas a ideia era disseminar conhecimento também. Então, além de geoprocessamento, a gente também coloca lá dicas sobre normas da BNT, currículo Lattes e geografia, tudo mesclado. E é engraçado que o que tem mais retorno até então das nossas publicações é voltado para a área de geoprocessamento. E quando a gente fala de softwares, quando a gente fala de ferramentas, é o que tem mais retorno para nós. Então, também quem quiser depois seguir, tem dicas, vocês podem interagir, podem dar sugestões. E a gente agora, nesse momento, por conta da demanda do doutorado, a gente acaba não sendo tão assídua lá, mas esse é o nosso projeto e ele só conseguiu sair do papel porque a gente tinha essa base de geoprocessamento, que foi o que realmente nos alavancou. Esses são alguns produtos, né, que a gente gerou, que é o que vocês vão conseguir gerar também, assim que fizerem a disciplina de, basicamente, cartografia digital e sistema de informações geográficas. Então, o que a gente tinha para apresentar é isso. Que a gente tentou fazer foi a nossa trajetória acadêmica do técnico ao doutorado, mostrando como o geoprocessamento pode ser tão importante para a gente conseguir todas as oportunidades durante essa trajetória. A gente pode falar com toda a certeza que se a gente não tivesse geoprocessamento, a gente não teria conquistado todas essas oportunidades e ótimas oportunidades que fez, sim, a gente ter um diferencial dentro da graduação, dentro do mestrado e agora dentro do doutorado. Professores procuram alunos que sabem espacializar informações e nós somos esses alunos, então vocês também serão esses alunos. Então, invistam o conhecimento de vocês no geoprocessamento, aprendam, instiguem a sua curiosidade, perguntem para os professores, sabe? Tentem estágios, a gente sabe que agora, durante a pandemia, é um outro momento, é tudo diferente, mas a gente ainda assim pode continuar estudando no tempo livre que a gente tem, tentar se inserir no laboratório, tentar uma reunião com o professor para falar sobre projetos, né? Sobre tudo que está relacionado, todas essas oportunidades que a gente tem durante o geoprocessamento, elas vão ser extremamente importantes para processos seletivos que vêm no futuro, sem dúvida nenhuma. Aqui fica o meu contato e o contato da Tainan. Quem quiser tirar qualquer dúvida, qualquer informação, quiser trocar ideia, não sei se é sobre a nossa área de pesquisa, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. E aqui eu só vou falar, essa aqui é uma viagem que a gente fez durante o ano de 2012 com o geoprocessamento para São Paulo. A gente foi até São Paulo, conhecer o INPE, São José dos Campos, né? E depois a gente voltou para o Paraná, para Curitiba, e a gente conheceu empresas de aeroimagem. Essa aqui foi uma delas que a gente conheceu em Curitiba. Essa é uma foto com o professor Jean, que está em outro campus, e o professor Miguel, que vai ser professor de vocês, se ainda não é, durante nossa saída de campo do TCC. Essa é a nossa formatura. Aqui está a professora Franciane, a professora Carolina, o professor Jean e o professor Miguel, e a nossa turma que se formou em 2013. E aqui somos nós, quando a gente graduou em Geografia na FURG. Gostaria de agradecer aos ouvidos e a oportunidade aí de falar e incentivar vocês, mesmo nesse momento horroroso que a gente está vivendo, que a gente, né, tem vários motivos para não seguir em frente, né? Não desistam do geoprocessamento. Se vocês tiverem, assim, o start, sabe, vocês vão conseguir usar ele a favor de vocês. Na época que eu fazia geoprocessamento, eu também não entendia o que queria dizer, mas a gente consegue entender conforme as coisas vão acontecendo, e a gente realmente tem oportunidades com geoprocessamento que nos diferenciam enquanto profissionais, e
os professores das universidades que são, assim, mais antigos, mais velhos, né, eles dizem, a gente quer alunos que trabalhem com geoprocessamento, porque a gente não sabe, porque os alunos não querem trabalhar com isso, porque as pessoas têm medo disso. Então, é muito comum a gente escutar esse tipo de coisa. Então, invistam nisso. Tem várias áreas do geoprocessamento ainda que a gente pode seguir, tem várias áreas legais, e o geoprocessamento está voando, né? A gente já se considera quase desatualizada, eu e a Karine, porque, enfim, a gente também parou de estudar especificamente técnicas de geoprocessamento, né? A gente foi amadurecendo o que a gente já sabia, porque começou a estudar outras coisas, mas a tecnologia em geoprocessamento está voando, tem muita coisa legal, que tem muita gente fazendo. E não tenho medo de procurar os professores, porque os professores do IF são 10. Nota 1000. Todos os professores que eu tive contato aí são excelentes profissionais. E excelentes humanos também, nos acolheram com muita humanidade, que é muito importante nesses tempos. Foi a Carol que acreditou em nós a primeira vez. Obrigada, gurias. Pontualidade britânica, 9 horas.